Ei, psiu, amizade, me fala sobre seu ovo. Me conta sobre como ele é. Me diz como você gosta dele. Diga tudo sobre a textura, sobre a firmeza ou a moleza dele. É isso mesmo. Eu quero te conhecer melhor através do teu ovo. Eu lembro muito da minha mãe usando esse dilema de exemplo e isso nunca mais saiu da minha cabeça. Se não me engano, esse questionamento é do filme O Casamento do Meu Melhor Amigo, vindo lá do meio dos anos 90, com a Julia Roberts e a Cameron Diaz e um monte de ator homem que eu não lembro o nome. Tá vendo? Se acalma porque eu tô falando de ovo mesmo. Ovo. Ovo como gostam Sérgio Malandro e Faustão. Não tem trocadilho nem piadinha, é ovo. Só ovo. Calma. No filme do Casamento do Meu Melhor Amigo, e não do Inspetor Faustão e o Malandro, é debatido o quanto a personagem de Julia Roberts conhece sobre ela mesma, e o quanto ela é verdadeira e respeita suas próprias particularidades. A questão vem de um grande amigo dela, não o melhor amigo que tá se casando, mas um outro que parece um ótimo amigo, diga-se de passagem, e ele pergunta a ela qual o seu ovo favorito. O do Faustão, por exemplo, é o cozido. Ele é que deixa o Fausto forte pra encarar qualquer bandido. O exemplo que ele usa é que ela muda o seu ovo favorito dependendo de com quem ela está namorando. Quando namorou um cara que gostava de ovo mexido, ela dizia que seu ovo favorito era o mexido. Quando namorou um rapaz que gostava de ovo frito, ela dizia que era encantada pelo zoiudo. Zoiudo com gema mole, que é o meu ovo favorito, tá? Diga-se de passagem. Um ovão assim estralado em cima do feijão, que por sua vez está em cima do arroz. Que delícia! A gema escorrendo por cima de tudo, o arroz e o feijão ficando amarelado. Meu Deus! Queria agora, e são 00:20 aqui. Tá, mas acho que esse é um ótimo exemplo pra fazer uma pergunta. O quanto você se conhece? A minha namorada reclama um bocado disso sobre mim. Eu percebo que raramente quero escolher qualquer coisa pela minha vontade. Quando a gente vai escolher o cardápio da semana pra cozinhar aqui no almoço, ela pergunta: o que você queria comer essa semana, hein? E eu automaticamente respondo: qualquer coisa, pode escolher aí que tudo bem. O mesmo acontece na hora de escolher qualquer delivery. Pizza, hambúrguer ou yakisoba? Tanto faz, escolhe aí que eu como de tudo. E sim, óbvio, tem uma parte de mim que é verdade, que come de tudo e não liga mesmo. Mas eu venho notando que eu tenho feito pouco pra mim mesmo a pergunta: o que você quer? Sério, o que você quer agora? E o pior, quando eu faço a pergunta, eu não consigo resposta fácil. Eu tenho dificuldade de entender o que eu quero. Acho que eu passei tanto tempo sentindo que tudo tá bom, que eu me abstive de escolher muita coisa na minha vida. Muito além dos deliveries e cardápios. Claro, eu tomo conta de mim, das minhas vontades quando eu tô sozinho. Mas sempre que tô acompanhado, essas vontades parecem que ficam em segundo plano. Então hoje eu vou dar uma viajada nessa linha. Falar um pouco sobre como às vezes sinto que não sei o que quero, que não tô alinhado com minhas vontades e que sequer me questiono. A vida parece tomar um rumo automático que, ao mesmo tempo que é confortável, acaba parecendo esvaziado. Eu já contei pra vocês sobre o meu ovo, né? Olha aí, mostrei o ovo. É um passo importante pra entender o que eu quero. E você? Qual o seu ovo? Dá uma pensada aí. Enquanto isso, pegue o ovo de codorna toda vez que der vontade. Mas cuidado com esse ovo. Ele é o ovo da verdade. Seja bem-vindo. Eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão para mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro, e hoje dentro da minha cabeça estou sozinho. Sozinho com meus ovos. E falando de ovo, espero que ninguém fique chocado com esse programa. Nem tem com que se chocar, eu acho. É de novo um daqueles desabafos, ou sei lá como deveria chamar isso aqui. Esse programa é meio que uma continuação direta do episódio 38, aquele que eu falo do meu orgulho do impostor. Mas calma que aqui não é o universo cinematográfico do Vidani, que você tem que assistir trocentos filmes pra entender esse. Vai dar pra entender esse episódio sem ouvir aquele. Acho que eles serão mais complementos um do outro do que qualquer coisa. Até porque eu não tenho compromisso nenhum com continuidade. Tá tudo saindo fresco da minha cabeça de hoje, de agora, enquanto eu tô pensando sobre isso. Então não precisa pausar esse pra ouvir aquele. Fica tranquilo, depois, se você quiser, vai lá e ouve e tudo bem. Sabe aquele lance do conhece-te a ti mesmo? Uma das máximas délficas inscritas no pronal do Templo de Apolo em Delfos, de acordo com o escritor Pausanias. Mas a versão em latim, temet noce, acho que é assim que se fala, não sei latim, está escrita também sobre a porta do oráculo nos filmes da trilogia original de Matrix. E não vou mentir não, eu sou muito mais ligado em Matrix do que em filosofia grega. Não vou pagar de culto aqui não, já mostrei meu ovo pra vocês, então já sinto que somos íntimos pra eu contar isso aqui.
Uma das paradas que eu mais conheço sobre mim mesmo é que eu sou muito idiota pra ignorar os risinhos que vêm no meu rosto toda vez que eu falo sobre meu ovo. Então, por mais besta que seja, vou considerar que, ao mesmo nesse quesito, eu tô no caminho certo pra me conhecer. Mas eu sei lá o quanto eu posso afirmar de fato que eu me conheço. Digo mais, o quanto de fato eu posso afirmar que eu me escuto. Tem horas que eu me escuto tão pouco que eu me pergunto se eu lá dentro estou de fato falando alguma coisa. Sei lá. Talvez eu não esteja me escutando, porque internamente eu sequer tenho a voz. Ou tô rouco, sei lá, poupando a voz só pra falar quando realmente precisar. Refletindo aqui, não acho que isso seja minha culpa. Eu não nasci em família rica, não tive condições de sair berrando por aí tudo que eu queria a todo tempo. Então me acostumei a olhar pro mundo e busquei me contentar com o que ele me oferecia. Não tô fazendo drama aqui, eu tive uma infância confortável e meus pais conseguiram prover pra nossa família muito além do que seria apenas necessário. Mas dá pra entender o que eu quero dizer, né? Eu cresci num mundo que já meio que projetou minha vida pra mim, ou por mim. Eu nunca tive que me preocupar muito. Eu ia estudar numa escola legal, que me levaria a um vestibular, e eu estudaria numa faculdade, num curso do meu interesse. Depois que eu me formasse na faculdade, eu ia entrar numa empresa e trabalhar. Tava tudo escrito sem que eu precisasse pensar muito no assunto. Mas desde que eu mudei de carreira no começo de 2023, esse mapa que foi projetado para ser meu caminho de vida, ficou extremamente claro. E ficou óbvio perceber quantas dessas decisões não foram exatamente minhas. Era só a vida que se apresentou como uma proposta que parecia poder ter sucesso. Eu não tô dizendo que isso é necessariamente ruim ou reclamando da minha vida. Eu de fato não tenho do que reclamar. Esse caminho me proporcionou muito conforto e eu sou extremamente grato a tudo. Mas é meio frustrante perceber que a gente não é exatamente dono do próprio destino, né? Mesmo quando temos escolhas, elas estão restritas a um conjunto de opções por conta de nossa classe social, cor de pele, local onde vivemos, diversos fatores. Temet nosse, conhece-te a ti mesmo. De certa forma, ver essa parte da vida é meio que como ver alguns dos códigos da nossa própria Matrix. Enxergar essa verdade foi um caminho sem volta na minha vida. E a verdade pode ser uma pílula amarga, né? Talvez até deva ser. Morpheus me apresentou as 2 pílulas no ano passado. Eu poderia seguir na minha carreira de sempre, caminhando naquele mapa visível e continuar a vida que me trouxe conforto e felicidade. Ou eu poderia recusar tudo isso e perseguir algo verdadeiramente novo. Então, quando eu mudei de carreira, esse mapa que ficou claro também me trouxe outra consciência. A de que o mapa não é real. Aquele caminho não é palpável. Desde que eu parei de seguir o mapa, a sensação imediata que eu senti foi que eu não sabia para onde estava indo. Eu me senti então perdido. Mas a gente precisa saber para onde está indo para chegar em algum lugar? O segundo passo do monomito, também conhecido como a jornada do herói, é o chamado à aventura. Não querendo me entender como um personagem fictício, mas hoje olho pra trás e foi assim que me senti. Hoje, mais de 1 ano e meio depois, eu confesso pra vocês que eu nunca tive certeza de nada. Nunca tive certeza se queria voltar a trabalhar com o que eu me formei ou se queria trabalhar com o que trabalho hoje. Eu não lembro se eu ouvi uma voz interna dizendo: é isso que você tem que fazer agora, vai lá. Ah, se vocês soubessem quantas noites eu fui dormir pensando, mas vou jogar fora tudo pelo que eu estudei, deixar de lado meu diploma, o prestígio dos anos de experiência de trabalho na carreira que eu construí. Mas eu senti um arrepio leve, uma pequena brisa que me guiou para desviar do mapa. E eu comecei a caminhar no vazio. Lembram-se de Matrix, quando Neo tá naquele ambiente digital que é inteiramente branco, e de lá pode emergir todo tipo de cenário, objetos, armas e o que mais eles criarem? É meio assustador se ver nesse ambiente na sua vida real. Principalmente quando você não sente que tá no controle do que vai ser construído por ali. A ausência de controle apavora, né? E deixo claro, nunca houve escolha certa ou errada. Eu podia voltar a trabalhar com a carreira que já construía ou podia tentar trabalhar com a carreira que se apresentava pra mim como oportunidade. Não era uma questão óbvia de certo e errado, um melhor que o outro. Se fosse, seria até mais fácil escolher, né? Mas é impossível não pensar em certo e errado como escolha de vida. Afinal de contas, você fica se questionando se estaria melhor fazendo A se escolheu B, ou B se escolheu A. Para cada escolha é uma renúncia, certo? Com o tempo e com muita terapia, fui começando a apreciar esse ambiente vazio. Essa tela em branco que permitia que qualquer coisa fosse construída. E por mais que eu não tenha controle no que seria construído ali, eu percebi que eu conseguia trabalhar para tentar influenciar no resultado. E por isso que eu venho pensando tanto em como dar ouvidos à minha voz interior. Então, ativamente comecei a me questionar sobre quais são meus ovos. O que de fato eu quero e o que eu não quero? Num ambiente vazio em que basicamente qualquer coisa pode emergir, o que eu gostaria que fosse gerado ali?
Por mais que pareça uma pergunta excessivamente filosófica, a realidade é que é uma pergunta bem prática. Você conhece a si mesmo? Eu me perguntei isso. E essa pergunta ganha outro agravante igualmente prático. Se a gente muda tanto ao longo do tempo, você dá conta de se manter atualizado quanto aos seus próprios gostos e desgostos? E além de se conhecer, o quanto você respeita ou mesmo impõe suas vontades para que elas aconteçam? Não digo impor no sentido de passar por cima da vontade do outro, mas sim para fazer-se ouvido para além de si próprio. Manifestar suas vontades para que elas sejam consideradas pelos conjuntos aos quais você faz parte. Seja em relações amorosas, em relações de amizade, acho que todo mundo concorda que não parece saudável abrir mão de si próprio para agradar aos outros constantemente. Sei lá, me parece que ignorar nossas vontades ajuda a nos levar a um ponto em que a gente não sabe muito bem o que a gente quer. Ou de outra forma, ajuda a gente a deixar de ouvir nossa voz interior. Ou pior, nos leva a deixar de falar, ainda que para nós mesmos, quais são nossas vontades. Que coisa doida, né? Pra mim, o tempo passou e me trouxe vontades de fazer coisas que eu nunca fiz. Como disse no episódio 38, fui convidado para me apresentar num clube de comédia fazendo um texto de stand-up. E hoje quero contar pra vocês como foi essa experiência uma vez que ela aconteceu. Afinal de contas, esse programa chama Dentro da Minha Cabeça e eu tenho revivido aquele dia diariamente até hoje. A verdade é que eu nunca soube que aquela era uma coisa que eu queria fazer. Mas quando a oportunidade surgiu, tentei dar ouvidos a essa voz. Tentei procurar se havia uma voz. E eu consegui perceber uma brisa, um arrepio, um sussurro leve, me dizendo com muita suavidade que eu devia tentar fazer isso. Foi essa voz que me recitou as palavras que viraram meu texto. Eu escrevi meu texto como escrevo os monólogos e episódios inteiros desse programa quando eu faço sozinho como hoje. Eu acho que eu só sei escrever desse jeito. Não tinha muita técnica envolvida. Até hoje eu não tive muito estudo direcionado à comédia. Eu fiz tudo como achei que deveria fazer. E isso não é orgulho não, tá? Eu pretendo estudar pra melhorar. Acredito no estudo demais. Mas conforme eu fui treinando, revisando o texto, aquela voz foi aumentando de volume. Quando treinei o texto à exaustão, porque tinha muito medo de não conseguir decorá-lo, eu descobri que um texto de comédia não se decora, se aprende. E a voz foi ficando ainda mais alta, me falando pra seguir. Só 1 ou 2 dias antes do Open Mic eu me senti seguro de dizer que havia aprendido o meu próprio texto. Até porque eu não queria ficar colando durante a apresentação. Eu tinha o caderninho lá com uma colinha, e a colinha foi ficando cada vez menor, com menos palavras, mais sucinta, e eu percebi que isso queria dizer que o texto já estava todo na minha cabeça. E aconteceu algo muito interessante nesse período que eu tive focado nessa verdadeira missão. Eu fui me sentindo cada vez mais calmo. Sério, eu acho que eu nunca cheguei a ficar nervoso de verdade em todo momento que eu tava preparando o texto. Eu tava estranhamente calmo, com a sensação de que daria tudo certo. Mesmo que fosse algo que eu nunca tinha feito na vida. Conforme a minha voz interior me dizia num volume ainda mais alto que ia ser legal, que tava tudo certo, que eu tava fazendo o que eu deveria fazer, mais seguro eu me sentia. No dia da apresentação foi tudo melhor do que eu esperava. Eu cheguei no Clube Barbixas uma meia hora antes da casa sequer abrir. E entrei no camarim acompanhado da minha namorada. As paredes do camarim do clube são completamente cobertas por assinaturas de vários artistas talentosos que passaram por lá. O Paulo, o comediante que me convidou para fazer esse Open Mic, me deu uma caneta e falou: assina teu nome aí na parede junto com a galera. Que honra! Eu li vários nomes lá, por exemplo, do Antônio Fagundes, e eu falei, caraca, quem sou eu? Mas nessa hora a voz interior começou a gritar, deixando claro pra mim que eu tava fazendo algo que eu realmente queria fazer. Eu não tive vergonha nenhuma de assinar meu nome ali na parede, afinal de contas, eu era um artista que ia se apresentar lá também. Eu tava muito feliz. Minha família tava lá, muitos amigos estavam lá. Eu sentia a vibração de estar rodeado por pessoas que querem meu bem, sabe? Acho que a palavra que eu tô procurando aqui é segurança mesmo. No meio do show do Paulo, que eu tava assistindo lá na plateia, ele sinalizou pra eu ir ao camarim. Porque no show dele o Open Mic é no meio e não no início. Bom, segui a orientação e fui, né? Dessa vez eu tava sozinho lá dentro. Chegando lá no camarim, minha voz interior foi confrontada com uma outra voz. Essa outra voz me dizia que eu não ia conseguir. Era uma voz dizendo que eu tinha esquecido o texto, que ia ser um fracasso, que eu ia gaguejar, que ninguém ia rir e tudo daria errado. Ali, 5 minutos antes de entrar no palco, eu senti à vista todo o nervosismo que eu poderia ter sentido parcelado ao longo dos dias. Esse nervosismo, essa ansiedade tomou conta de tudo. Dentro da minha mente eu repassei todo o meu texto. Texto que durava uns 10 minutos na apresentação, mas eu repassei ele num minuto só. Percebi que sabia o texto sem dúvida alguma, mas mesmo assim a ansiedade não passava. Olhei no espelho, me vi num camarim de um clube de comédia.
Me reconheci naquele espelho. A minha imagem exterior parecia mais forte do que a minha imagem interior, afetada por toda essa ansiedade. Pensei em todas as pessoas que estavam lá me dando força. Pensei em todo o trabalho que eu tive para criar o texto. Pensei em todos os passos que eu trilhei para chegar lá. E diferente de uma história de ficção, não adiantou nada. Continuei nervoso. E aí chegou a hora de subir no palco. Eu completamente apavorado. Dá pra ver no vídeo. Aliás, tem vídeo, tá? Tá nas minhas redes sociais, tá como fixado. Mas no encerramento desse episódio eu indico certinho onde assistir caso você queira ver. Foi curioso subir no palco. O que mais me chamou a atenção é que por conta da iluminação, eu não via quase nada da plateia. Não via minha família, não via meus amigos. Eu conseguia ver a primeira e a segunda fileira e olhe lá. E obviamente que todas essas pessoas sentadas ao alcance da minha visão eram desconhecidos, né? Então me organizei, mesmo nervoso, e comecei o meu texto. Tenso. E da mesma forma mágica que o nervosismo veio, ele foi embora. Ele me deixou assim que eu acertei a minha primeira piada. Quando eu falei ela e a galera riu, eu senti todo o peso desse nervosismo deixando o meu corpo. No vídeo dá pra ver, inclusive. Eu dou uma encurvada com o ombro e até agradeço a galera por aquele momento que eu tava muito nervoso. E esse agradecimento foi 100% genuíno. Eu até emendo com uma outra piada que eu fiz ali de improviso, justamente porque eu não tava mais nervoso e percebi que cabia. Eu tava real feliz porque, naquele instante, tudo ficou bem. E aí, eu pude aproveitar cada segundo daquele ovo. Sim, porque subir no palco foi um ovo pra mim. Um ovo que eu nem sabia que gostava ou queria, mas que agora sei que acho delicioso. A real é que eu quero mais desse ovo. Eu quero experimentar, me apresentar em outros lugares, de outras formas, com outros textos. É legal ver que aquela voz interior estava aos berros tentando me contar algo que eu ainda não tinha consciência de que queria pra minha vida. Curioso como às vezes tudo que a gente precisa fazer é se permitir experimentar as coisas novas, como falei no episódio 38. No contexto ali eu tinha pedido um tipo novo de ovo, que nunca havia experimentado e estava contando sobre a minha expectativa. Eu não fazia ideia se esse ovo ia ser bom, mas hoje revelo a verdade do ovo. Tudo foi maravilhoso. O sabor, a textura, a temperatura, que coisa maluca, né? Eu nunca achei justo dizer que eu era comediante. Ainda que eu gostasse de colocar humor em praticamente tudo que eu trabalhei na vida. Agora hoje acho que eu posso falar. Sim, a comédia é meu ovo. Pelo menos um ovo que eu tô saboreando agora. E o sabor não tá nada enjoativo por enquanto. Eu aviso qualquer coisa se isso mudar. E pra quem quiser experimentar ovo, só fica o recado. Cuidado com a salmonela. E cuidado também ao quebrar o ovo direto na frigideira, porque pode ser um ovo podre, então melhor quebrar num outro potinho separado antes. Pera aí, eu acho que a analogia se perdeu. Tudo certo. Então eu vou ficando por aqui. Só queria compartilhar a alegria desse meu ovo com todos vocês. E agradecer a todo mundo que me deu força. Obrigado, do fundo do meu coração, porque sem esse programa e sem vocês, eu jamais teria me aventurado e abraçado esse chamado. Um beijão no seu ovo e passe bem. Obrigado por ouvir este episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia do programa é essa, de ser um programa mais curtinho, de no máximo uns 30 minutos, levando esse papo leve, improvisado, mesmo que seja sozinho ou com qualquer camarada que topar gravar. Pra você que gostou, siga nas redes sociais, @príncipevidani e @cabeça do Vidani. No Blue Sky é @príncipevidani.com.br e o podcast é dentrodaminhacabeça.com.br. Se você tiver a fim de assistir meu vídeo do stand-up na íntegra, meu open mic, ele tá fixado no meu perfil do Instagram no formato vertical. Se quiser ver na TV, tem o formato horizontal lá no site vidani.com.br. Assiste lá e deixa seu comentário também. Valeu! E por favor, se puder, classifique o podcast no Spotify e nos demais agregadores, de preferência com 5 estrelinhas, né? Deixe também seus comentários tanto em plataformas como Spotify, quanto em nossas redes sociais para você me contar o que você achou desse episódio. E aí, imagina que legal que seria a gente publicar mais episódios por mês ou mesmo por semana. Isso é possível através do financiamento coletivo. Temos metas que, se forem atingidas, garantem episódios extras. Portanto, considere nos ajudar com qualquer valor a partir de R$1 que couber no seu orçamento de uma das 3 formas disponíveis. Primeiro, através do Apoia-se, em apoia.se/dentro da minha cabeça. Segundo, através do Patreon, que aceita moeda estrangeira para você que não tá no Brasil, em patreon.com/dentro da minha cabeça. Ou através da chave Pix, que é o e-mail cabeçadovidani@gmail.com. Aliás, esse é o e-mail que a gente usa para receber todo tipo de contato, tá? Seja feedback ou oportunidade comercial. Olha, falei feedback. Então fique à vontade para nos enviar cartinhas por lá também, cabeçadovidani@gmail.com.
E temos produtos à venda na Podcast Store. Acesse podcaststore.com.br e confira nossas camisetas, ecobags, bottoms, pôsteres, canecas e ímãs disponíveis. Todas as informações que eu citei de redes sociais, financiamento coletivo ou mesmo dos produtos, vocês podem encontrar com facilidade no site dentrodaminhacabeça.com.br. Também na descrição do episódio. Alegria e tranquilidade. Até o programa que vem. Valeu!